Namastê, namastê, namastê. Me curvo e saudo você que me assiste, e juntos nos curvamos e saudamos a fonte criadora, que é pura inteligência, justiça e compaixão. A questão mais aflitiva do espírito no além é a consciência do tempo perdido. Chico Xavier. Olá, muito obrigado a você que parou os minutinhos do seu dia, da sua tarde, da sua noite. Não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas eu quero te agradecer. Meu nome é Rui Lucon, esse aqui é o Brilhe Sua Luz. E hoje nós vamos tratar de um assunto triste que aconteceu no nosso país nessa semana, terça-feira, né? Que foi a partida do nosso querido Paulo Gustavo, como também daquela tragédia em Santa Catarina, né? Do assassinato das 3 crianças e das 2 professoras. Sempre que acontece algo chocante, como esses 2 fatos, a gente se pergunta, né? As questões mais comuns que afligem o espírito humano, né? A questão da morte. E é uma realidade que todos nós vamos encarar um dia, e sobre a ótica da reencarnação, a nossa mente, o nosso espírito, ele já vivenciou essa passagem de dimensão incontáveis vezes, né? Mas quando nós estamos encarnados, por um motivo maior, nós temos, na maioria das vezes, o esquecimento, né? Poucas as pessoas têm alguma recordação de uma outra experiência encarnado ou em outra dimensão. São fenômenos que acontecem, existem estudos de milhares de casos de crianças, né, que recordam de uma experiência de uma vida passada com muitos detalhes, né? Existe um pesquisador americano que ele já estudou por volta de 3.000 casos de crianças que na tenra-idade, assim, por volta de 4 anos, 5 anos, têm recordações muito vivas do que experimentaram, de quem eram seus familiares, onde viviam, como morreram. Isso é muito fácil até hoje em dia de você colocar no YouTube e ver esses casos. Mas a grande maioria, a imensa maioria de nós, não nos recordamos, e segundo nos contam a doutrina espírita, por exemplo, existe um propósito que eles falam que é uma bênção divina, o esquecimento. Isso é um assunto muito mais profundo que a gente pode bater um papo e refletir em outro momento. Mas hoje eu quero falar da partida tão precoce do nosso querido, divertido e talentoso Paulo Gustavo, que deixou o país inteiro mais triste. Sem dúvida nenhuma, um artista tão querido como ele, para nós, telespectadores, né, ele vira uma pessoa quase que da família, né? A gente sente uma intimidade com aquela pessoa e nós desejamos o bem e torcemos, né, por aquele artista que alegra nosso espírito. E um humorista como ele, né, o dom de fazer rir, é algo muito especial, porque quantas vezes nós, né, em algum momento triste, naqueles minutos que a gente assiste um artista tão incrível como era Paulo Gustavo, e que nos tiram uma alegria tão incrível e viva, né? Assistindo aos seus personagens. Então fica um vazio sempre que a gente perde um artista querido, principalmente no momento deste tão triste que a humanidade enfrenta, dessa pandemia. Mas não esquecendo outros artistas como Anissete Bruno, que partiu também, mas já
numa idade mais avançada, para a gente é mais fácil aceitar, porque é uma mulher que viveu bastante, se não me engano, mais de 80 anos, teve uma vida linda, né? Um amor com o Paulo Goulart, filhos, quer dizer, uma vida que se completou. E o Paulo Gustavo, tão cheio de vida, tão cheio de alegria, tinha recentemente adotado 2 meninos lindos, né? Feliz no seu relacionamento, com seu marido, e é devastador uma notícia dessa. Ele lutou bastante, mas infelizmente ele tinha já uma condição, se não me engano, de asma, né? Então ele já tinha um pulmão comprometido, e é bem esse órgão que essa pandemia, esse vírus, compromete. Então, eu comecei aqui o programa de hoje, né, trazendo esse ensinamento que o Chico Xavier deixou, porque, segundo ele, uma das coisas que mais doem quando a gente desencarna é a noção do tempo perdido. Quantas oportunidades de crescermos espiritualmente nós desperdiçamos no dia a dia com coisas que nos tiram a atenção e que a gente perde inúmeras oportunidades de aprender, desenvolver, não só intelectualmente, como espiritualmente. E eu fico imaginando, né, uma pessoa que nem ele, que quantos sonhos, quantos projetos, quanto talento, quantas coisas maravilhosas ele ainda iria nos presentear com sua obra. E deve ser um choque, né, para o espírito, de repente, despertar na outra dimensão, mesmo sendo recebido por parentes e amigos queridos já do outro lado, mas fica aquela... A gente imagina, né, tristeza no sentido de quanta coisa ele gostaria de ter vivido aqui. Mas, também como disse Chico Xavier um dia, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita ou que Deus saiba. Depois eu vou ler um pedacinho para vocês de um texto do Alcorão que fala exatamente isso, também é um texto muito bonito. Mas também acreditando que tudo tem um momento certo, e se estava na programação dele ou no karma dele ir embora cedo, né? Eu sempre lembro dos Mamonas Assassinas, em 96, aquele grupo de jovens, né, 20 e poucos anos, que trouxeram uma alegria para o nosso povo, se despediram da gente naquele trágico acidente aéreo. Então, quando a gente vivencia uma notícia como esta, faz a gente pensar. O budismo, ele pede para que a gente reflita muito sobre a morte. Por quê? Porque, tendo a consciência clara de que esse momento vai chegar para todos nós, o momento nós não sabemos, mas vai acontecer. No budismo diz assim, a morte é uma realidade e ela vai chegar e pode ser hoje. Então, meditando sobre a morte, não é para que a gente fique triste. É uma realidade dessa experiência aqui nesse planeta. Mas sim para que a gente possa tentar viver a vida com mais qualidade, mais focado naquilo que interessa. Então, fico pensando que uma pessoa que nem ele, tão talentoso, né? Uma pessoa tão talentosa, um artista tão talentoso como ele era, e o espírito dele continua sendo, né? Porque aquilo que nós temos afinidade, nós carregamos por diversas vidas, né? Aquelas pessoas que às vezes a gente fala assim, aquelas crianças que de repente são gênios, né? Que muito numa tenra idade já mostram aquele talento, como foi o Mozart, por exemplo. O Espiritismo explica isso com muita clareza, que o espírito que tem afinidade àquilo, ele sempre, em toda a oportunidade dele de reencarnação, como na outra dimensão, ele continua aprendendo e se dedicando àquela arte, por exemplo, que ele gosta tanto, né? Por isso que o querido Luiz Gasparetto, que também nos deixou, acho que 2 anos atrás, se não me engano, ele com as suas pinturas mediúnicas, né, dando a permissão dos espíritos, dos pintores, usarem o seu corpo para mostrar que do outro lado eles continuam fazendo aquela obra.
Então a gente tem a certeza que a nossa mente, o que nós temos afinidade, nós continuaremos buscando, estudando e aprimorando em qualquer dimensão que nós estejamos. Então, a arte do Paulo Gustavo agora, ele deve estar enchendo de alegria na dimensão que ele está. Ele é agora mais uma estrela brilhando no céu. Agora eu quero trazer uma reflexão sobre o que aconteceu logo depois da morte dele e o ódio que é despejado nas redes sociais, na internet. Logo depois que o Paulo Gustavo morreu, já existiam vários posts. Nós que vivemos num mundo polarizado de esquerda e direita, e nosso país, muito assim, as pessoas entrando numa loucura, numa briga, né? Como se, porque eu penso diferente que você tem uma visão diferente do mundo, você é meu inimigo que eu tenho que te aniquilar. Então, imediatamente, várias pessoas que se dizem de esquerda, xingando o presidente da República, né? Acusando que a morte do Paulo Gustavo era culpa do presidente, quer dizer, um absurdo gigantesco. Primeiro porque nenhum país do mundo, quando ele se infectou, tinham vacinado pessoas na idade dele. O único país que já vacinou pessoas na idade dele, que tinha vacinado em março de 40 anos, pessoas com 40 anos, foi a partir do dia 19 de março. E ele já tinha se infectado. Então, mesmo que ele estivesse nos Estados Unidos, ele teria pego o Covid e teria morrido. Então, pessoas fazendo politicagem em cima dessa desgraça. E do outro lado também, pessoas que se dizem religiosas, que dizem que são de direita, né? Muitos evangélicos, tripudiando, dizendo que foi merecida a morte dele porque ele era gay, porque ele estava vivendo um pecado, porque ele fez humor brincando com Deus, e pessoas se alegrando com a ideia de que ele agora ia sofrer no inferno pelos pecados, né? Isso é de uma baixeza, esse tipo de comportamento, que nos mostra que a humanidade está muito doente e não é do Covid. A humanidade é doente. O ódio, né, a pessoa ali de trás do computador, ela deixa aflorar toda a frustração e o ódio dela em palavras terríveis. E isso me fez refletir que realmente nós merecemos esse mundo que nós vivemos, porque nós estamos muito atrasados ainda espiritualmente. E um comportamento desse não é um comportamento de alguém que mereça viver um paraíso. Nós queremos tanto, né? Muitas religiões dizem que não, quando você morrer, porque você aceitou Jesus como seu mestre, então aí você vai ser aceito no paraíso. Desculpa, não funciona dessa maneira. O coração, o espírito, para viver num lugar divino, ele tem que merecer, ele tem que ter uma vibração de amor e de compaixão, como tinha o Chico Xavier, como tinha talvez o Gandhi, como talvez uma Madre Teresa, né? Não vamos nem contar como Jesus ou Buda, que aí são mestres. Nós estamos muito longe, e essa Covid, essa pandemia, seja qual for o motivo que ela apareceu, se ela é uma arma biológica ou se ela foi um acaso, né? Para a fonte criadora não existe acaso. E para que a nossa evolução aconteça, nós precisamos desses choques, como um pai que dá uma bronca, um castigo, um alerta para um filho que está errando muito. Essa pandemia pode ser, ou deveria ser, uma oportunidade para que a gente brilhe mais a nossa luz. Mas o que me impressiona e me entristece é ver que não. As pessoas estão mostrando mais as suas trevas. E isso é muito preocupante, que a gente continue insistindo na loucura. Porque essa divisão política,
esses extremos não levam a lugar nenhum. O mestre Buda dizia que o caminho é o caminho do meio, é o caminho do equilíbrio, não é o caminho do radicalismo. Então é muito triste. E quando a gente ouve uma história como o que aconteceu em Santa Catarina, né, um jovem fazer uma coisa daquela, como também foi o caso do menino Henry, né, ser torturado por aquele homem, e a gente não sabe até que ponto a participação da própria mãe, eu não posso julgar, não posso dizer que ela fez ou não, mas tudo indica que pelo menos ela foi negligente, e a gente vê, né, como nós somos atrasados. Mas aí eu me pergunto, nessas horas, o que Buda, o que Jesus gostaria, de que tipo de comportamento um mestre desse teria ao ver fatos como esses tão tristes, né? E pelo que eu estudei, e pelo que eu estudo, né? Eu não sou ninguém, aqui é um bate-papo, uma reflexão, mas pelo que eu estudo, eu tenho certeza que a compaixão deles seria muito mais pelo agressor. Ao invés da revolta com aquele que matou aquelas crianças, que é lógico que nós que somos imperfeitos, nos sentimos indignados, né? Mas quando a gente vibra essa energia da vingança, do ódio, a gente só torna esse planeta pior. Porque eu tenho certeza que um Jesus, um Buda, eles olhariam com mais compaixão para aquele que causou o karma negativo de causar uma morte, como aquele jovem em Santa Catarina, como tantos outros homicídios que existem nesse país, infelizmente, um dos países mais violentos do planeta, né? Embora seja um povo que se diz tão religioso, a gente pode ver que realmente ser religioso, ou ir na igreja, ir no templo, no centro, num terreiro, seja o que for, não significa nada, porque a mudança é interna, a reforma íntima, ela acontece de dentro para fora. O budismo deixa claro que a evolução, a iluminação, não acontece coletivamente, acontece individualmente. E então é difícil para a gente ter esse olhar de compaixão, mas é esse o exercício que Deus quer que a gente faça. Ao invés da nossa mente vibrar um ódio por essas pessoas que causam dor às outras, a gente tem que tentar ter mais compaixão, porque são mentes desequilibradas por algum motivo que a gente não sabe, são mentes doentes. Nós todos somos doentes, né? Nós todos somos loucos, no sentido espiritualmente falando, nós somos ainda muito atrasados. Mas esse tipo de coisa choca muito, porque não é a maioria das pessoas que faz isso. Então, eu queria deixar essa reflexão com vocês, para que a gente possa, sempre que a gente se deparar com algo tão triste como essas notícias, e sempre torcendo que não aconteçam mais, mas infelizmente acontecerão, porque elas são comportamentos compatíveis com o nível de evolução dos espíritos que aqui habitam, né, nessa escola. Então, nessa sala de aula que a gente está, esse tipo de erro ainda acontece muito. Então, que a gente possa ter um olhar mais carinhoso um com os outros, que a gente se una como um povo, olhando e lutando contra aquilo que realmente segura esse país para que ele tenha menos desigualdade. E o principal problema desse país é a corrupção. Só que a verdade é que os políticos que estão lá refletem muito, infelizmente, uma característica do nosso povo. Porque a gente, brasileiro, sabe que o brasileiro adora tirar vantagem. E é uma coisa que, infelizmente, faz parte da nossa cultura.
E a gente todo dia, nas pequenas coisas, a gente tem que mudar isso, porque nós crescemos com essa mentalidade. A gente aprendeu, todos nós, em níveis diferentes, mas em algum momento a gente se pega querendo ter um comportamento de levar vantagem, né? Ser espertão. E em pequenas coisas a gente faz isso. Então, é muito triste isso que aconteceu essa semana. O caso do Henry, como o caso da Isabela Nardoni e tantas outras crianças que acontecem aqui no Brasil, mas por serem de classe social mais pobres, são mais pobres, a gente não vê na mídia, mas acontece o tempo inteiro, no mundo inteiro, o abuso de crianças, enfim. Mas a gente tem que ter consciência das nossas dificuldades, das lições que nós temos que desenvolver, porque se a gente quer um dia viver, como o budismo diz, numa terra pura, ou como o cristão, os judeus dizem, um paraíso, a gente precisa merecer. A gente precisa estar com a nossa luz brilhando, com muita compaixão e sabedoria, como brilhava, ou como brilhou aqui na Terra a luz do príncipe Siddhartha Gautama Buda, como brilhou a luz do nosso querido Jesus e outros mestres que passaram na Terra. Eu cito eles dois porque para mim são os maiores que aqui estiveram. Então, esse vídeo é um pouquinho mais longo do que eu gostaria. Se você ficou até o final, eu agradeço muito. Que o Paulo Gustavo esteja alegrando muitas pessoas na dimensão que ele estiver e que essas crianças também tenham sido, e as professoras, enfim, todas as pessoas que estão indo embora com essa pandemia, né? Hoje mesmo eu fiquei sabendo do falecimento da mãe de uma amiga que tinha tido uma fratura no fêmur, foi para o hospital e, segundo os médicos, contraiu Covid e faleceu. 62 anos, se não me engano. Então, vamos lembrar que a morte é uma verdade. E ela vai acontecer. E ela vai chegar. E todo dia a gente pode se lembrar que pode ser hoje. Não para que a gente fique triste, mas a gente tem que ter a consciência disso. Para que todo dia a gente faça a nossa vida valer mais.